Todo mundo já foi criança. E se você ainda tem uma menina ou um menino morando dentro de você, com vontade de aprontar, se você dá risada das próprias lembranças e se às vezes acha que a vida adulta é chata, esse vídeo é pra você. Mas antes, pedimos que deixe o seu like para que nosso trabalho seja conhecido por mais pessoas. Obrigada! Era um caminhão velho, mais velho que o motorista dele, um senhorzinho com muitas voltas ao redor do sol. Os pneus estavam amarelos de tanta poeira e pareciam ainda mais velho que o caminhão. A lataria era cinza e cheia de buracos. A velharia vinha descendo a serra devagar, tentando fugir dos buracos, procurando alguma estrada no meio das crateras. Todo mundo estava mesmo de olho na carroceria, que não tinha as costumeiras latas de leite, nem fardos de cana, nem pencas de banana, nem sacos de grãos, nem toras de madeira. As crianças foram as que mais se agitaram. Era uma criançada ranhosa, descalça e barriguda. As mães, em seus vestidos amarelados de tanta labuta, interromperam a fofoca para ver aquela geringonça descendo a serra. Os pequenos e os maiores, soltos como papagaios, foram correr atrás da velha lata barulhenta, atraídos pelo conteúdo daquela carga curiosa. Comendo poeira, alguns se penduraram onde puderam naquela carroceria, pegando uma carona perigosa. As mães, coitadas, gritavam feito loucas, algumas puxando as crias pelas orelhas. Assim chegou o caminhão ao descampado, depois de passar pela rua empoeirada e pelo campo de futebol. Crianças de todos os tamanhos rodeavam a coisa toda, tentando adivinhar o que havia naquela carga esquisita. Até os adultos ficaram curiosos, pois era uma carga diferente de tudo que já descera aquela serra, tão acostumada com carros de boi, jardineiras, cavalos, carroças e até caminhões, carregando outras coisas. Pelos vidros sujos do caminhão, não dava para saber quem estava dentro dele. Mas assim que as portas se abriram, saiu de lá o que parecia ser uma família inteira. O motorista era um senhor baixinho, de óculos, talvez com uns 60 anos, meio careca, de bigodinho ralo, usando um colete marrom sobre uma camisa de manga longa, jeans e botas. Tudo devidamente amarrotado e empoeirado, da bota até os bigodes. Pelo outro lado saiu uma senhora, também de meia idade, de cabelo preto, que nem a asa de graúna. Parecia uma índia, tinha a pele mais avermelhada que a do motorista. Vinha com um vestido comprido e colorido. Um outro casal, muito mais jovem, saiu da carroceria. Os dois estavam pálidos, talvez enjoados da viagem desconfortável. A moça parecia índia também, tinha o cabelo comprido, era bonita e seus olhos eram grandes. Trajava um vestido meio curto. Quando desceu, deixou os maiorzinhos atrapalhados com a visão de suas pernas. Devia ter uns 20 e poucos anos. O rapaz era comprido e magro. Tinha a pele mais escura que todo mundo ali. Os cabelos eram curtos, lisos e castanhos. As meninas disseram que não era feio, embora os meninos garantissem que era. Vestia uma camisa de mangas curtas, pequena para ele. Os quatro começaram a desamarrar aqueles embrulhos, gambiarras de luzes, canos e cordas, deitando tudo no terreno baldio ao lado do campo de futebol, onde ficavam os ciganos quando apareciam. Os cavaleiros passavam e olhavam a movimentação. As crianças não arredavam o pé. Os maiores até se ofereceram para ajudar. Como estavam acostumados com essas ofertas, os quatro aceitaram a ajuda de meia dúzia de moleques. A tarde foi terminando. Um portão com lâmpadas em cima foi colocado, virado de frente para a rua. Os maiores já sabiam do que se tratava, mas perturbavam os menores, dizendo que não podiam contar. Todos foram para casa assim que a noite cobriu o local inteiro, já tão mal iluminado, pois o transformador de luz ficava no começo da rua. Mal amanheceu e os pequeninos voltaram. Viram os quatro ocupantes saírem de uma barraca de pano para conversar com alguns homens. Viram também quando todos começaram a desenrolar uma lona. O motorista e o jovem puxavam uma corda, enquanto dois homens seguravam um mastro. Assim, a lona subiu. Já não havia dúvida sobre o que era tudo aquilo que tinha chegado à vila. Era um circo.
Pequeno, mas um circo. Descolorido, de lona furada, mais um circo. Tinha luzes penduradas por todo o perímetro, uma bilheteria na entrada e alto-falantes tocando música estridente. E ao mesmo tempo em que o rapaz falava, som, teste, som, 1, 2, 3. As duas mulheres subiram numa escada e colocaram um letreiro em que se lia, Circo Leon Jaime. Não é Léo Jaime, este apareceu cantando muitos anos depois, tá bom? Você tem amigos à beça. Era mesmo Leon, de Leão. No meio da criançada havia uma que era ainda mais curioso. Quando os 4 entraram para a barraca, o baixinho se aproximou, aproveitando que as outras crianças tinham ido almoçar. Aproximou-se e ouviu os 4 conversando e rindo dentro da barraca. Dava para ver as silhuetas deles. Lá dentro, tudo era igual a uma casa. Tinha tudo: panela, pinico, caneca, garrafa, fogareiro, colchões, violão, baús, caixas, cheiro de comida e de café também. O moleque nem percebeu quando o magrelo, aquele mais comprido, chegou atrás dele e perguntou: O que você tá querendo aqui? O menino respondeu: O quê? É comigo? E o rapaz disse: Sim, tem mais alguém aqui, além de você e eu? O garoto, ainda no susto, pediu desculpas e disse: Eu só estava querendo. Quer dizer, nada não. Já tô indo embora. Espera, eu não morro. Disse o rapaz. Ainda atrapalhado, o menino disse que estava ali porque achou tudo diferente. Nunca tinha visto como funcionava um circo. Queria ver como viviam os artistas. Achou legal o caminhão e aquelas coisas todas. O rapaz, demonstrando conhecimento sobre pestinhas, convidou o moleque para entrar e este aceitou, mais curioso que medroso. Afinal, era uma casa, só que com as paredes de pano. O senhorzinho de bigode veio em sua direção, sério, perguntando quem era aquele menino intruso que tinha ousado entrar em seus domínios. O garoto olhou para o comprido, para a senhora e para a moça. Todos estavam de cara fechada. A senhora perguntou se ele tinha interesse em conhecer a casa. Quando o garoto disse sim, ela respondeu mostrando o ambiente, dizendo que era só aquilo mesmo e que não tinha mais nada. Os 4 caíram na gargalhada. Ela quis saber o nome do menino. Afinal, eles eram bonzinhos. O comprido até trouxe uma caneca de café e perguntou ao menino se ele gostava de café de circo. Nunca bebi um. Disse o menino. Pois experimente, disse o magrelo, oferecendo a caneca para ele. Quando o menino bebeu, comentou que era bem parecido com o café que sua mãe fazia e perguntou: Por que café de circo? O que tem nele de diferente? Todos riram de novo. Os 4, inclusive a moça bonita, eram grandes gozadores. Nossa, como ela é bonita, pensou ele. Ela ouviu e agradeceu. O moleque, assustado, perguntou à jovem se ela sabia ler pensamentos. Sim, eu tenho o poder de ler pensamentos. E é sempre bom quando acham a gente bonita. Muito obrigada. O senhor logo avisou: olha, ela é minha filha, não aceito desrespeito. Que tipo de desrespeito poderia um menino de 10 anos ter com uma mulherona daquelas? O menino entendeu anos depois que ela não tinha o poder de ler pensamentos. O culpado era ele, que de tão embasbacado deixou escapar o pensamento pela boca. A mãe do garoto apareceu bem ali na porta da barraca. Até que enfim te achei. Logo vi que você só podia estar aqui. Nem me respondeu quando eu te chamei para almoçar. A senhora, meio índia, convidou a mãe do garoto para entrar. O senhor foi logo puxando um banco e trazendo um café. Como todas as mães, ela disse que não poderia se demorar, pois o garoto nem tinha almoçado ainda. Só que ficou por ali o suficiente para descobrir que o senhor, depois de trabalhar num circo por muitos anos, resolveu montar a sua própria lona, depois de se casar com a senhora índia, que era também uma atriz da estrada. Descobriu que os 4 eram uma família. O primeiro filho era o rapaz, a quem colocaram o nome de Jaime. O circo, que se chamava Leon, passou a ser Leon Jaime. Pouco depois veio a menina, a quem batizaram de Luana. Os filhos, tão logo cresceram um pouco, passaram a atuar com os pais, que os alfabetizaram e ensinaram história, geografia e matemática, além dos números do circo. Eram pessoas muito sabidas e entendidas. No dia seguinte, o menino voltou à casa de pano. O especulador quis saber quantos caminhões eram suficientes para levar o circo inteiro. 5 caminhões, pois havia muitas coisas incríveis que ainda não haviam chegado. O especula ficou satisfeito com a resposta. Afinal, o circo tinha mais coisas para chegar e a estreia era naquela noite. No entanto,
ele ficou se perguntando se ia dar tempo de chegar os elefantes e os leões, a mulher barbada, o mágico, o trapezista, as motos do Globo da Morte, os palhaços, as bailarinas e, claro, a banda de música. A imaginação durou pouco, pois o velho, apesar de ser um gozador, não levou a mentirinha muito longe, não. Para ele, criança, era coisa séria. Brincadeira, disse o velho. Tudo que temos cabe naquele caminhão. O menino, longe de ficar decepcionado, ficou ainda mais interessado. Afinal, que tipo de atrações poderia ter um circo tão pequeno, com uma lona tão rasgada, sem os principais artistas e sem bichos? Naquela época, os circos tinham animais. Ainda bem que isso foi proibido. Senhor, quanto custa o ingresso para hoje à noite? Perguntou o garoto. O velho artista, motorista, marceneiro, pintor e pai parece ter ficado feliz com a pergunta. Tirou do bolso um cartão de plástico com um número onde também estava escrito Circo Leon Jaime Permanente. O senhor disse: tome, isso aqui é para você. Com esse cartão você pode entrar de graça todas as noites se quiser, se seus pais deixarem. O moleque segurou aquele quadradinho na mão. O papo acabou logo e ele saiu correndo para mostrar aos pais o que tinha ganhado. A senhora comentou que sempre se impressionava com o brilho do olhar das crianças, mas que aquele moleque não conseguia parar os seus olhos sobre lugar algum. Parecia viver procurando alguma coisa que nunca aparecia. Enfim, chegou a hora do espetáculo. Houve fila, afinal, a aldeia não estava acostumada com essas coisas, era longe de tudo, quase nada acontecia ali naquela época. A última atração que houve por ali antes do Leon Jaime foi um circo de touradas sem touros e sem toureiros. Sério, os bichos eram emprestados das fazendas e os toureiros eram voluntários da plateia. Os pagantes, em sua carência de espetáculos, gastavam seus dinheiros para tomar chifrada e correr das vacas e dos bezerros. Touro mesmo, tinha nenhum não. Voltemos ao Leon Jaime. A casa estava cheia. As arquibancadas cumpriam seu papel, arqueando com o peso das pessoas. Alguns tentavam entrar de graça pelas laterais, mas se havia uma parte da lona que não tinha buracos, era ali. Fora a gritaria dos pagantes que denunciavam as tentativas dos penetras de entrar sem pagar. A escuridão deu lugar a uma luz colorida. Uma música começou a tocar, tudo alimentado por um gerador barulhento, lá do lado de fora. Os 4 mambembes entraram em suas fantasias, cada um portando um adereço. Estavam irreconhecíveis. O garoto entrou num tipo de transe espremido entre os adultos. A jovem Luana parecia uma deusa grega, conduzida por um velho contador de histórias de cartola e fraque colorido. Lá vinha ela num vestido azul brilhante, calçada com sapatos de vidro. Leon parecia um mágico, dentro de um casaco com muitas cores, soltando pombas brancas pelas mangas. À frente de todos vinha a senhora Índia, com um cocar enorme, fazendo malabarismos com tochas acesas. Do nada, uma fumaça vermelha começou a encher o ambiente. O volume da música roubou os outros sons e as luzes acendiam o picadeiro, transformado agora numa escadaria gigante. Não havia mais furos na lona e as arquibancadas se transformaram em poltronas de veludo. Um aroma floral surgiu do nada. Tudo começou a brilhar a partir do chão, que não era mais de terra batida. A trupe saiu de cena, o respeitável público explodiu em aplausos e em menos de 1 minuto tudo se transformou num mundo ainda mais miraculoso. Uma luz forte iluminou o palco. Nele subiu um casal com caras muito brancas de pasta d'água, lábios vermelhos, olhos delineados e perucas. Os dois iniciaram uma conversa com vozes metálicas, potentes, que não careciam de microfone e atingiam qualquer canto que a lona cobrisse. Era um número cômico. Os dois diziam um texto rápido de falas entrecortadas, marcações, gestos, expressões e movimentos. Tudo perfeito. De quem era aquele texto? Quem os dirigiu?
Como conseguiu nos fazer rir sem parar? Quem operava aquelas luzes? Ali não estavam o motorista faz tudo, nem a dona de casa professora de filhos. Eram dois espíritos do espetáculo a nos fazer rir. O garoto acordou do transe com o barulho das palmas para retornar ao estado catatônico em alguns segundos. Terminada a performance, entra em cena sob outras luzes Luana. Vinha num vestido curto, descalça, cabelos soltos. Se já era linda a paisana, agora estava esplêndida, brilhava mais que as luzes. Começou a cantar enquanto caminhava sobre cacos de vidro. Sua voz era doce, afinada, a canção era triste. Nunca ouvida por ninguém. Seus pés massacravam os cacos de vidro. Dava para ouvir as pisadas. Nenhum sangue, nenhum corte. Como se não fosse suficiente, Jaime entrou e pôs fogo no chão. Agora, a jovem andava sobre cacos de vidro e chamas. Não se ouvia um pio na plateia. Terminada a música, a jovem saiu, sob aplausos e assovios. Mudou a cor, trocou a música. Entra Jaime em seu casaco colorido, empurrando uma caixa preta de rodinhas, fez uma mesura e a tampa da caixa abriu-se sozinha. Uma luz branca escapou lá de dentro, trazendo pombinhas da mesma cor que voaram sobre a assistência e retornaram à caixa, sem cagar em ninguém, tá bom? Puxando uma varinha da manga, o mágico dirigiu-se à plateia e pediu uma menina que a segurasse. Com um sopro, a varinha transformou-se num lenço de seda vermelha. Na mão da menina. Aplausos. De repente, o mágico tira uma pequena caixa de dentro da maior. Abriu-a, mostrando que estava vazia. Pediu a um barrigudo da plateia que pegasse a caixa, conferisse e a passasse a outro, que deveria fazer o mesmo. E assim, ela circulou por todos, até voltar no Jaime. Todos viram, não havia nada dentro. Quando chegou nas mãos do mago, ele abriu a caixa e retirou de lá vários relógios, cada um de alguém da plateia. Mais aplausos. Assim, os números se sucederam generosamente. O velho casal cantou, os jovens atiraram facas na tábua, os quatro se vestiram de palhaço e fizeram todos rirem e chorarem. Sob mais aplausos, aquelas quatro criaturas despediram-se do respeitável público, portando adereços que não pareciam desgastados, sob uma lona que se assemelhava ao céu estrelado. As luzes coloridas foram se apagando, a música parou, a poeira da rua entrou, o breu da noite tomou conta do espaço e as pessoas saíram. O garoto, ali na arquibancada, parecia estar voltando de um portal, onde do outro lado havia um outro mundo. E tudo voltou ao mundo conhecido, empoeirado, escuro e um pouco triste. O pequeno não dormiu naquela noite. Talvez nenhum dos meninos e meninas. Durante a semana em que o circo permaneceu em frente à sua casa, lá estava ele e os outros. Não faltaram a nenhum espetáculo. E ele tinha permanente, né? Será que os outros também tinham? Em uma das noites, os pais e irmãs foram. O pai, músico nas horas vagas, não cansava de se perguntar como aquelas pessoas conseguiam transformar tanta simplicidade num espetáculo tão sofisticado. Deve ter entrado em transe também. Na semana seguinte, o Leão Jaime se foi. O garoto, ao sair de casa, deparou-se com o terreno de sempre. Foi até lá e ficou à procura de alguma coisa que pudesse guardar de lembrança, já que a permanente teve de ser devolvida. Andando pelo local, encontrou um caderninho de capa vermelha. Na primeira página estava escrito em letras cursivas: Segredos da Mágica do Circo, por Jaime. Com medo de ler e desmanchar o encanto, o menino nem abriu o caderninho. Logo em seguida, o abriu direto na última página para saber se havia alguma mensagem. E havia. Lá estava escrito: se você achou esse caderno, saiba que ele é seu. Um dia eu iria perder mesmo de tão esquecido que sou. Se decidiu lê-lo e aprender os truques da magia do circo, saiba que isso não tem volta. É uma vida sofrida, onde só os aplausos compensam, mas não sabemos ser outra coisa.
Agora, se desistiu de ler e veio para essa página, você escolheu ficar ao lado da maioria das pessoas, que são aquelas que precisam da ilusão dos filmes, novelas, livros, teatros e do circo, onde acontece tudo isso ao mesmo tempo para aliviar a vida, mesmo que seja debaixo de uma lona esburacada. Este vídeo é dedicado a todos os meninos, meninas e a todos os adultos que ainda dão atenção e carinho às crianças que vivem dentro de si, insistindo que a realidade pode ser o que quisermos. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, né? Deixe o seu like e, se possível, compartilhe essa história com alguém que você gosta. Até o próximo vídeo.